Mariana. Mariana é jovem. Quantos anos você tem, Mariana? 21. 21 anos. Como que tá o seu processo? Então, você tem depressão? Teve depressão? Tenho depressão e ansiedade. Desde quantos anos que foi o diagnóstico? Tem um ano. Fez um ano agora, no mês passado. Eu faço acompanhamento. E demorou para você ter essa sensibilização de eu preciso de uma ajuda? Eu não me dei conta, assim, no começo. Eu tava conversando com uma amiga da faculdade e aí um dia eu peguei e falei assim, nossa, acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é dormir. E aí ela ficou meio preocupada. Ela falou assim, vamos comigo numa consulta? Aí eu falei assim, tudo bem. Aí ela passou com um psiquiatra, que ela fazia acompanhamento também. Aí depois disso ela falou assim, marca pra você e tal, eu vou com você. Aí a gente marcou e fomos juntas. Aí eu comecei a fazer o acompanhamento. E realmente houve o diagnóstico com todos os sintomas que você passou. E da parte da sua família, você conseguiu também uma rede de apoio? Você tem dificuldade de falar se você já pensou em suicídio? Se você já... Em alguns momentos sim, mas nunca tentei Tentou. mesmo, Até pelo quadro depressivo. Isso. Né? Você utilizou medicações? Sim, eu utilizo medicação. Sim. E hoje você ainda continua em tratamento. Qual é o tipo de tratamento que você faz? Eu faço psicoterapia e uso medicação. Certinho. Sim. Você encontrou ajuda nos programas aqui da medicina preventiva? Quando eu passei em consulta com o psiquiatra a primeira vez, aí ele me passou o telefone, eu entrei em contato. E aí comecei a fazer o acompanhamento. Conseguiu essa rede. Hoje você estuda? Estudo. Estuda, o que você faz? Faço nutrição. Olha que bom. Então, por que eu pergunto se ela estuda? Porque manter ocupada, manter uma ocupação, se sentir importante, se sentir ativo, é uma das medidas protetoras, né? Acho que se sentir parte de algo, né? Se sentir ativa socialmente, isso tudo é importante. Uma coisa que a Mariana colocou que eu achei importante, que às vezes a pessoa não consegue perceber por si só e nem dá o primeiro passo, né? E às vezes alguém, não que a gente vá fazer pelo outro, né? Mas eu acho que impulsionar e ir lado a lado é a grande chance da gente prevenir suicídio, da gente tratar a doença mental e de a gente oferecer suporte. E eu acho que o que mais me ajudou mesmo foi ela ter vindo e falado, não, eu vou com você. E ter me empoderado naquele momento, assim, de não, a gente vai junto, aí eu tô com você. Que era uma coisa que eu também não abri muito pra família. Então foi o momento que eu falei com ela e que ela foi junto comigo. E acho que foi até por isso mais que eu comecei e dei continuidade ao tratamento. Quando que você percebeu que estava com muito sono? Com quantos anos? Na verdade, há 2 anos atrás eu tive um momento um pouco complicado na família. E aí eu comecei a ficar um pouquinho mais isolada. E aí, depois, no ano passado, eu comecei a perceber quando eu entrei nas férias da faculdade. Depois que eu chegava do trabalho, eu dormia até a hora de trabalhar de novo. Então, assim, várias vezes eu acordava, tomava um banho e dormia. Então, nem senti fome, assim. Ou então, era muita fome. Era tudo muito extremo, assim. Ou era nada, ou era tudo. A Mariana falou Desculpa, Karen. A Mariana falou algumas palavras-chave que todo mundo gostaria de ser essa amiga da Mariana, né? Que soube identificar e soube ajudar. Então, ela usou o isolamento, o sono. Quais outras palavrinhas-chave, né? Que podem servir aí como sinais para quem está de fora? Alterações no apetite, alterações no padrão de sono, isso tudo são sinais. E aí não para suicídio necessariamente, mas para doença que pode vir a evoluir e ocasionar um suicídio, né? As falas no sentido de eu não tenho mais vontade de fazer nada, a minha vida não tem sentido, não tenho mais prazer, eu só sinto vontade de dormir, ou eu não tenho ânimo para nada, né? De repente eu não sirvo para nada. Então a gente precisa estar atento aos pequenos sinais e muitas vezes ele não vem na verbalização, né? Então a pessoa não vai falar diretamente, olha, eu tenho vontade, tenho desejo de morrer ou tenho pensamentos nesse sentido. Ela vai mencionar coisas no sentido de não ter mais sentido essa vida e os comportamentos, como a gente já mencionou anteriormente, né? Então deixar de fazer coisas que antes fazia, ter uma mudança brusca na rotina de vida, né? O isolamento, que é uma questão muito importante. Então, tudo isso a gente precisa estar atento para observar. Não são só as palavras que nos dizem, os comportamentos também nos dizem muito.
Doutor, está aumentando o índice de transtornos entre jovens e adolescentes e jovens, ou é porque agora se fala mais do problema? Então, essa pergunta é muito boa porque, e aí acho que entra dentro de uma coisa que nós começamos a falar. O que vocês acham? O correto é a gente conversar sobre suicídio ou não conversar? Eu acho que é conversar também. Eu acho que é conversar, eu acredito que é falar de uma maneira responsável, mas também, cientificamente, é um consenso de que é bom conversar e trazer o tema, claro, para a luz do dia, mas com responsabilidade. Porque se o tema é tratado com irresponsabilidade, aí é pior do que não tratar, não é? Se eu trago, por exemplo, como foi dito, não é? Uma situação sensacionalista dentro de pessoas que tentaram suicídio, né? A exposição assim, de fatos pessoais, a exposição de métodos, isso é também muito ruim, né? E muitas vezes isso é feito. Tudo isso, na verdade, pode gerar um comportamento, ainda mais em adolescentes, de copiar coisas que eles viram. Então, isso pode gerar um comportamento de replicar aquilo que eles viram nessa grande mídia, e isso hoje é um grande desafio, é muito inquietante. Quem consegue controlar o que um adolescente vê na internet? Muito difícil. De onde que eu vejo? Acho que uma das possíveis explicações para um crescimento assim, das tentativas entre adolescentes, a gente vê isso, né, com estatísticas, é justamente o quanto a exposição deles à mídia, o quanto chegam informações assim, não responsáveis, e o quanto, claro, na idade que eles estão, esse comportamento de replicar o que eles veem realmente acontece. Então é um super desafio nosso, assim, social mesmo, ter mecanismos de controle disso. Senão, de fato, nós vamos ter uma explosão de casos, né? Mas, doutor, o senhor falou que precisa falar com a pessoa depois que ela tentou o suicídio, né? Mas é extremamente delicado esse assunto. Como que vai começar? Como que vai falar? Então, a pessoa que fez a tentativa, ela tem que, prioridade número 1, ajuda, não é? Ajuda multiprofissional, cuidado, não é? No serviço de saúde, psiquiatra, psicólogo, assim, fundamental, claro, depois que ela estabilizou fisicamente da tentativa, não é? Então, prioridade número 0, até eu diria, antes do 1, não é? Eu dizia até em relação, por exemplo, a casos que de fato aconteceram, não é? Casos que, por exemplo, uma família que passou por isso, perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu uma irmã, essa família continua precisando de ajuda. Então, que seja por terapia individual, que seja, claro, algum trabalho que seja feito com o grupo da família, que isso também pode acontecer, mas sim, com suporte profissional, porque aí tá, quando nós trabalhamos num contexto de tratamento, seja medicamentoso, seja psicoterapêutico, uma abordagem inadequada pode ser pior do que não abordagem. Então é super importante, conforme eu disse, na verdade buscar uma ajuda especializada, profissionais mesmo, super importante. Doutor, eu tenho uma amiga que ela tem depressão, tem ansiedade e síndrome do pânico, desculpa. Ela faz tratamento medicamentoso, mas ela também se mutila. E a gente, infelizmente, descobriu que a irmã dela também está começando a se mutilar. Como que a gente pode tentar abordar e apoiar a família? Porque a gente já ouviu até piadas de, isso é frescura. E como que você reagiu a isso também, Mariane? Você já sentiu algum preconceito sobre isso? Alguém já te questionou? Você faz terapia? Você é louca? Você já sentiu alguma coisa desse tipo? A todo momento, quando eu atendo, por exemplo, um paciente, uma família, pode acontecer, por exemplo, de chegar a mãe e o filho, ou a mãe e a filha, e essa mãe dizer, o pai não entende, né? O pai não está aqui porque ele não entende, ele não concorda, ele acha que na verdade é frescura, que é a questão, enfim, que tem que fazer outra coisa para melhorar. Claro, isso pode ter um componente de negação da pessoa, enfim, então é uma pena que esse familiar não vem, a gente procura sempre estimular, porque eu acho que todo mundo conscientizado e desmistificando, né, vendo realmente como uma questão de saúde, vai poder estar ao lado, vai poder auxiliar. Mas eu acho que ainda nós estamos num momento
inclusive social, que, claro, o estigma sim ainda existe. Ele é algo que a gente tem que procurar combater, assim, procurar esclarecer as pessoas, porque, de fato, talvez algum tempo atrás não se fazia diagnóstico, assim, não se oferecia esse tipo de ajuda, e as pessoas não sabiam que podiam melhorar, né? Então, talvez socialmente é um fato novo também, e essas pessoas têm que chegar, têm que ter acesso a esse tipo de cuidado. Mas, então, com parte da minha família, dos meus amigos, eu sempre tive muito apoio, assim, das pessoas mais próximas. Tem muitas pessoas que vêm mesmo com esse discurso de é frescura, então, nossa, você é doida. Mas toda vez que eu tento abordar esse assunto, eu sempre falo, terapia é para todo mundo. Independente de ter alguma doença diagnosticada, eu acho que é uma coisa que a saúde mental é saúde também, sabe? E a gente tem que cuidar da mesma forma que você faz um exame de sangue todos os anos, sabe? Eu tenho um familiar, ele está no processo de 1 ano para cá fazendo o tratamento para depressão. No começo deu um pouco de esquizofrenia, passou por um processo de perda de família, depois teve um acidente de trabalho, então assim foi algo que foi juntando com outra coisa, né? E assim a gente como familiar fica naquela situação, né? Por exemplo, tem dia que a gente vai lá, vamos levantar, vamos acordar, ele, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Como a gente deve lidar nesse momento? Porque já está fazendo, né? Já está usando a medicação, a gente está acompanhando, está vendo que está tomando direitinho. Forçar, que nem tem gente que fala, não, vai lá, puxa ele, não sei o quê. Não, ou chama uma vez, deixa lá. Como que eu devo lidar nesses momentos? Que ele fala assim, tem que, né? Porque tem que ter uma rotina, tem que levantar. O exercício físico ajuda muito, dizem, né? Então, como que a gente deve proceder nessa fase? Porque a outra já está sendo encaminhada, né? Bom, na minha visão como psicóloga, eu acredito que a gente não forçar não é o caminho, né? Mas encontrar meios que estimulem, né? Como eu devo abordar ele? Estimular é diferente. Uma sugestão e uma pergunta também. A família, você, por exemplo, está fazendo psicoterapia? Não. É um ponto, né? Porque às vezes a gente também não sabe como agir e a gente precisa tanto de ajuda quanto o doente, porque o doente em casa, a gente tem uma doença mental em casa, muitas vezes adoece o contexto familiar. Então é muito importante que a gente também consiga encontrar ferramentas de enfrentamento para lidar com o outro, né? Se propõe a fazer coisas com ele, né? De repente, chama, vamos, tá na hora, vamos marcar de fazer amanhã em determinado horário a atividade física, não sei se, talvez a atividade não... Isso, estabelecer compromisso, né? E se envolva nesse compromisso, porque aí ele vai ter um compromisso com você e ele tá vendo que você também tem um compromisso com ele, logo você se importa com a saúde dele, né? Eu acho que isso é importante, é demonstrar apoio sem forçar, né? Estimular é diferente de obrigar ou de mandar ou coisas do tipo. Pessoal, a gente tem uma segunda etapa, que é o sorteio.